Boa noite, amados. Graça e paz. Glórias ao nome do Senhor, porque nós podemos mais uma vez estarmos aqui juntos, unidos, conectados, podendo ouvir um pouco mais da palavra do Senhor, aprender um pouco mais daquilo que o Deus Todo-Poderoso tem para nos ensinar, para acrescentar nas nossas vidas, nos nossos dias. Porque apesar de todas as circunstâncias adversas que nós escutamos aí no mundo, nós temos a palavra do Senhor que nos traz alegria, que nos traz confiança, que nos traz tudo aquilo que nós necessitamos, porque nós cremos num Deus que é bom em todo o tempo. Por isso nós celebramos esse Deus e eu convido você a celebrar junto conosco nesse dia, amém? Há uma dança de vitória em meus pés, há uma poderosa fé em minha voz, há milagres no meu riso sobrenatural, vivo extraordinário no poder de Deus, porque o maior habita em mim, o maior habita em mim, o maior habita em mim, o maior habita em mim. Essa é minha vitória, minha fé que sempre vence, minha fé em Deus, na palavra de Deus. Há uma dança de vitória em meus pés, há uma poderosa fé em minha voz, há milagres no meu riso sobrenatural, vivo extraordinário no poder de Deus, porque o maior habita em mim, o maior habita em mim, o maior habita em mim, o maior habita em mim. Esta é minha vitória, minha fé que sempre vence, minha fé em Deus, na palavra de Deus. Esta é minha vitória, minha fé que sempre vence, minha fé em Deus, na palavra de Deus. Sobre as tribulações somos mais que vencedores, sobre a miséria somos mais que vencedores. Essa é minha vitória, essa é minha vitória, minha fé em Deus. Sobre as perseguições somos mais que vencedores, sobre a doença somos mais que vencedores. Essa é minha vitória, essa é minha vitória, minha fé em Deus. Essa é minha vitória, minha fé que sempre vence, minha fé em Deus, na palavra de Deus. Esta é minha vitória, minha fé que sempre vence, minha fé em Deus, na palavra de Deus. Aleluia, que nós podemos celebrar essa vitória que nós temos num Deus Todo-Poderoso, porque nele nós somos mais do que vencedores. E esse é o Deus que nós reconhecemos. O grande eu sou,
o El Shaddai, o princípio e o fim. A Ele toda a glória, todo o louvor. Aleluia, Senhor. Este é o meu Deus, soberano, eterno e imortal, invisível Deus, mas real. A Ele a glória. Este é o meu Deus, infalível Deus vitorioso, poderoso Deus majestoso. A Ele a glória. Deus de bondade e amoroso, meu Deus fiel, misericordioso. De bondade e amoroso, meu Deus fiel, misericordioso. Este é o meu Deus, o Pai das luzes. Este é o meu Deus. Este é o meu Deus, Deus de milagres. Este é o meu Deus. Este é o meu Deus, soberano, eterno e imortal, invisível Deus, mas real. A Ele a glória. Este é o meu Deus, infalível Deus vitorioso, poderoso Deus majestoso. A Ele a glória. Deus de bondade
poder de Deus possa estar tocando você de uma maneira palpável, de uma maneira visível até. Que o poder de Deus venha se manifestar na sua vida. E tenho certeza que as coisas que Deus tem falado através da sua palavra é o suficiente para transformar as nossas vidas e fazer com que nós possamos enfrentar toda e qualquer tipo de situação para sermos, como a Bíblia diz, vencedores e mais do que vencedores. Obrigado por enquanto. Hoje nós vamos estar pregando sobre um assunto bem empolgante, eu acho, pelo menos. Toda vez que eu aprendo na palavra de Deus como derrotar Satanás, eu acho isso empolgante. Eu não sei quanto a você, eu acho isso bom demais. Porque algumas pessoas, inclusive, infelizmente, até alguns crentes, quando fala do diabo, a pessoa fica abalada, não quer falar sobre o assunto, deixa ele quieto lá. Olha, você pode até deixar o diabo quieto, mas ele não vai querer deixar você quieto. Então, se ele não vai me deixar quieto, então eu vou aprender como é que eu devo enfrentá-lo, né? Pode parecer que não exista uma batalha, né, contra ele, mas existe. Algumas pessoas insistem em pregar que o diabo não existe, já está derrotado, já foi derrotado. Eu não sei, na minha vida, de vez em quando ele se levanta com força. Então eu preciso saber o que fazer nesses momentos. E é isso que eu gostaria de passar para você aqui, né? Pode ser que o que esteja passando na sua vida não seja simplesmente um acaso. Pode ser que tudo que envolva essa situação ruim na sua vida, o diabo esteja por trás disso e você tem que aprender a lidar com isso, né? Nós temos toda a autoridade, nós temos a palavra de Deus, nós temos muita coisa que podemos fazer. No que diz a respeito a nossas lutas contra o diabo, a Bíblia vai falar algumas coisas. Eu queria que você abrisse sua Bíblia lá em Efésios 6:12, para nós vermos um aspecto bem interessante aqui. Efésios 6, no verso 12. Efésios 6:12 diz o seguinte: porque a nossa luta, queria que você prestasse bastante atenção no que nós vamos ler aqui. Porque a nossa luta não é contra o sangue e carne. Então está falando que existe uma luta. Então dizer que não existe uma luta, que não existe uma batalha, é tolice. Porque a Bíblia diz que sim. Diz que não é contra carne e sangue, ou não é contra, essa luta não é contra pessoas, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então, está dizendo aqui, falou várias categorias de demônios aí, mas tudo bem, vamos falar sobre o líder deles, o Satanás, o diabo. Está dizendo que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas sim contra o diabo. Então o que nós podemos entender disso aqui? Que as nossas lutas são constantes contra o diabo porque nós nos relacionamos com pessoas. Porque não se isentou aqui que o diabo está usando pessoas. Se você analisar bem o texto, não precisaria dizer carne e sangue nesse texto se as pessoas não tivessem envolvidas. Era só falar, a nossa luta é contra o diabo, é contra o Satanás, os principados e potestades. Mas por que foi citado aqui a carne e sangue pessoas? Porque o diabo, infelizmente, usa pessoas para chegar até nós e nos afetar de uma maneira bem negativa. Então, na realidade, o texto está dizendo, olha, se uma pessoa está sendo usada por Satanás contra você, não quer dizer que a sua luta é contra ela. Você pode repetir aí? Essa pessoa é da mesma espécie que eu. Quem não é quem está por trás.
é o diabo. Então é isso que o texto está querendo dizer. Fala, peraí, você não vai combater a pessoa. Porque se a nossa luta fosse contra carne e sangue, irmãos, não haveria nome de Jesus, não haveria nada. Haveria o quê? Armas. Para nós podermos matar a carne e o sangue que está vindo contra nós. Mas a Bíblia não está dizendo isso. A Bíblia está dizendo, mesmo que o diabo esteja usando o que está por trás, esses principados, essas potestades, essas coisas todas, estão influenciando mentes para estar trabalhando. Da mesma maneira, irmãos, que nós somos inspirados, os filhos de Deus são inspirados por Deus para fazer o bem, para fazer o que o justo deve fazer, da mesma maneira o diabo inspira pessoas para estar fazendo o mal. Eu não sei se você nasceu dentro da igreja, né, já desde pequenininho dentro da igreja, não passou pelo mundo e tal. Eu passei por lá, então eu posso afirmar isso, que mesmo sem querer fazer o mal, a influência do diabo, quando eu não servia a Cristo, fazia com que eu fizesse o mal até contra pessoas. Então, nossa luta contra o diabo é constante. Então, isso é uma das coisas que nós precisamos ter a compreensão. Não podemos ter, como é que eu posso dizer assim, você não pode abaixar a guarda em tempo nenhum, que o diabo sempre vai estar trabalhando. O diabo sempre vai estar usando pessoas para estar te afetando. E muitas vezes, irmãos, nós não percebemos isso. Nós achamos que aquilo que está acontecendo é porque aquela pessoa é uma pessoa ruim, ou aquela pessoa está influenciando de uma maneira ruim, mas se nós analisarmos bem, ela também está sofrendo uma influência, que no caso, o texto aqui está dizendo Satanás. Então, primeira coisa que nós devemos saber sobre essa batalha, essa luta que nós vamos ter contra o diabo, é que ele vai sempre vir contra a nossa vida, sempre. Então, essa luta vai ser constante enquanto nós estivermos aqui na terra. Eu sei que tem gente que acha isso ruim, e é ruim, mas que não gostaria de estar vivendo isso, mas enquanto nós estivermos nesse mundo, nós vamos estar passando por esses ataques, que muitas vezes vêm de uma maneira que nós não esperamos, mas aquilo acontece. Então, nós não vamos estar agora olhando as pessoas como os nossos inimigos, mas o diabo que está agindo naquela vida e vindo contra nós, que é o nosso inimigo, os demônios são os nossos inimigos. E aí nós precisamos aprender a trabalhar com isso para poder sair vitorioso. Nós precisamos aprender, irmãos, como que se deve trabalhar numa luta contra o diabo, ou batalhar, ou lutar contra o diabo. Nós precisamos aprender pela palavra de Deus. Porque senão, irmãos, nós vamos ficar usando métodos humanos, e aí a coisa vai ficar bem ruim, porque nos métodos humanos, na mente humana, o diabo sempre vai acabar ganhando. Tiago 4,7, eu queria que você abrisse sua Bíblia lá para nós estarmos vendo algo que está escrito ali. Tiago 4, verso 7. Olha o que está escrito aqui. Vamos destrinchar só esse versículo aqui para você ver como ele é rico em conhecimento. Está escrito aqui, sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então fala sobre dois aspectos aqui. Sujeitar-se a Deus, né? Estar submisso a Deus e resistir ao diabo. Então, irmãos, essa palavra resistir significa lutar contra. Não, algumas pessoas pensam que resistir é só ficar segurando o diabo. O diabo vai fazendo a obra dele, eu fico aqui orando, eu fico segurando aqui. Não é assim, não.
Uma resistência não se dá simplesmente em ficar numa posição de retaguarda, de defesa, mas muito melhor ainda, uma resistência vai ter um sucesso muito bom quando ela ataca. Então, precisamos aprender a respeito das armas da nossa milícia, né? Como Paulo já disse, não são carnais, né? Mas poderosas em Deus. Então nós precisamos aprender a trabalhar dentro dessa área. Eu sei que muitas vezes, irmãos, não é muito pregado isso, porque é um assunto chato falar do diabo. É um assunto assim que não me empolga muito nem de pregar. Mas são coisas muito importantes que nós precisamos conhecer na palavra de Deus para poder estar tendo sucesso em relação a essas lutas. Então, resistir é lutar contra, não ficar olhando. Porque tem crentes que ficam olhando a coisa acontecer na frente deles, não fazem nada. Então, lutar contra é ir para cima e fazer aquilo que a palavra de Deus está falando. O outro aspecto que o texto que nós lemos diz é sujeitar-se a Deus. Então, irmãos, se eu devo me sujeitar a Deus e resistir ao diabo, significa que eu vou ter que andar segundo as normas de Deus. Então, sujeitar-se a Deus implica em trazer o diabo para o campo de batalha da nossa fé. Trazer o diabo para o campo de batalha da nossa fé. Irmãos, eu não sei se vocês sabem, estratégias de guerra muito boas a nível natural se dão em diversos aspectos. E um deles é trazer o inimigo para o campo de batalha que você quer. Isso eu estou falando no natural. Então, trazer o inimigo para um campo de batalha que seja propício para mim. Eu conheço aquele lugar, eu sei onde eu posso colocar emboscadas, eu sei... Então, é a mesma coisa com o diabo. Eu preciso trazer o diabo para o campo de batalha, onde eu estou sujeito às normas de Deus, que é a fé. Então, se você vai querer enfrentar o diabo, você tem que trazer ele para o campo da fé. Então, esquece o campo natural e começa a trazer ele para o campo da fé. Porque o diabo vai fazer de tudo para levar você para o campo de batalha dele. Eu queria que você repetisse comigo. Diga assim: o campo de batalha do diabo é a minha mente. Então, se ele te trouxer para esse campo de batalha, a mente já perdeu, está derrotado já. Você vai perder a batalha contra o diabo. Ah, mas o diabo já foi derrotado naquela cruz. Amém. Com certeza foi. Você não vai perder sua salvação por causa disso. Mas no que diz respeito ainda a nossa vida, a nossa missão aqui na Terra, ele tem feito muita força contrária. E muitas vezes ele tem ganhado algumas batalhas. Por quê? Quando ele consegue trazer a pessoa para o campo da mente humana, ele vai conseguir manipular aquela pessoa para onde ele quiser inclinar aquela pessoa, ele vai conseguir. E aí, essa pessoa, já sabe, né? Vai ser derrotada. Agora, como saber que o diabo está me levando para o campo da mente, ao invés de eu estar trazendo ele para o campo da fé? A mente humana, irmãos, trabalha em sincronia com as coisas deste mundo. Diga assim, deste mundo. Então, tudo que diz respeito às coisas desse mundo está sincronizado com a minha mente. E ele vai usar essas coisas para tentar me tirar do campo da fé. Então, a batalha contra o diabo, a guerra contra o diabo, ela se dá de uma maneira muito simples. É ele tentando levar nós para o campo da mente e nós tentando levar ele para o campo da fé. Quem conseguir levar o outro para lá, vence a batalha. Irmãos, o que tem nesse mundo que está sincronizado sempre com a nossa mente? Por exemplo, dinheiro. Ele vai usar muito esse aspecto do dinheiro, das finanças, para tentar
mexer com a sua fé, ele vai tentar de uma maneira racional, fazer você pensar de uma maneira racional em relação ao dinheiro. E aí o que pode acontecer? Pode acontecer exatamente aquilo que ele está sugerindo, porque eu vou acreditar naquilo que ele está dizendo, aí eu perco a batalha. Outra coisa, no corpo físico, uma doença, por exemplo. Ninguém quer ficar doente. Eu acredito que ninguém queira, né? Ninguém quer ficar doente, mas vamos dizer que de repente se manifestou uma doença no corpo. O que é que você pode fazer? Você tem que lutar contra aquilo. De que maneira? Através da fé. Porque muitas coisas que acontecem, principalmente nesses dias em que existe uma pandemia por aí, né? A pessoa às vezes pegou o tal do vírus e aí o diabo já vai na orelha dele, ou usa pessoas, né? Lógico, a gente começou até a ministração falando sobre isso. Usa pessoas para colocar coisas na cabeça, para que aquela pessoa comece a acreditar naquilo. E sabe que tudo aquilo que você acreditar vai acontecer? Então, é necessário não irmos para esse campo que o diabo está levando. Sentimentos e emoções, outro campo do mundo natural que o diabo sempre quer levar as pessoas. Ele vai mexer com sentimentos, ele vai mexer com as emoções, ele vai usar pessoas. Irmãos, entenda uma coisa. O mundo só está do jeito que está agora, e eu falo isso com toda certeza, porque o diabo conseguiu colocar o medo no mundo. Só isso. Mais nada. Ele trouxe o mundo, numa grande maioria, para o campo de batalha da mente, das emoções, dos sentimentos. E aí ele conseguiu fazer o que nós estamos vendo pelo mundo. Agora, você que é crente, você que é cristão, você precisa conhecer o seu Senhor, a palavra de Deus, e não cair nessa armadilha do diabo do medo, mas muito pelo contrário, trazer ele para o campo da fé. E mostrar para ele que aqui no campo da fé não tem medo. Aqui no campo da fé tem o amor. Porque ele não conhece o amor. Porque a Bíblia diz que o amor lança fora todo medo. Então, nesse campo, ele vai perder, ele não vai conseguir ir adiante. Então, isso é resistir ao diabo. Toda vez que ele vem com alguma coisa da mente, a questão das posses, ansiedade, relacionamentos. O diabo tem feito muito isso nesses tempos. Ele tem entrado nos relacionamentos e colocado as suas sementes malignas e infernais, e tem colocado entre os relacionamentos coisas muito ruins. E se as pessoas agissem, se as pessoas olhassem para aquela situação que está entre os relacionamentos e aplicassem a fé ao invés dos sentimentos, aquilo já estaria arrumado, aquilo já estaria resolvido. Mas isso não tem acontecido na vida de algumas pessoas. Infelizmente, o diabo tem trazido a eles aonde ele quer brigar, no lugar onde ele tem conforto para travar essa batalha. Nós temos que trazer ele para onde nós temos o conforto, que é o quê? A fé que nos move em justiça aqui nessa terra, que aí ele está enrolado. Então, pense nisso. Uma das coisas que nós precisamos entender é que essa batalha só ganha ou só perde quem não colocar as coisas nos devidos lugares. Por exemplo, se o diabo está me levando para o campo da mente, ou das emoções, ou das situações, ou dos relacionamentos, ele tem trazido eu para cá, e eu não tenho conseguido me mover, significa que eu preciso sair dessa situação, eu preciso sair desse lugar que eu estou, e mesmo com esforço, porque, irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês,
às vezes, o agir em fé vai ter que gerar em nós um esforço acima do normal. Sair, muitas vezes, de uma situação de conforto. Porque quando eu estou lá, no campo da mente, até derrotado muitas vezes, parece que aqui é mais confortável do que no campo da fé. Porque no campo da fé, meu irmão, não tem conforto não. No campo da fé, nós vamos aplicar aquilo que o Senhor está falando. E no seu devido tempo, nós vamos começar a ver os resultados. Nós vamos colher os resultados. Então, até que eu colhe o resultado, não é muito confortável. Mas eu tenho que entender. Eu tenho que entender que nós, tanto eu quanto você, nós precisamos ficar num lugar onde nós possamos derrotar o Satanás. Porque eu não me conformo, irmãos, de ver tantos crentes sendo levados pelo diabo para onde ele quer. Eu não me conformo com isso. Ou por falta de conhecimento, ou por aquilo que eu acabei de dizer, é confortável. É confortável não ter que confrontar. Algumas pessoas preferem até ficar naquela situação. Eu não vou ficar, espero que você também não fique. Eu queria que você abrisse um texto da palavra, muito importante, para nós entendermos isso. Está lá em 1 João. Abra sua Bíblia, 1 João. Verso 5. Verso 5. Capítulo 5, verso 4. Entenda isso, irmãos. Quando a sua fé se envolve em algo, o diabo já começa a ficar meio desconfortável, porque ele sabe que se você continuar naquilo, ele já sabe, porque isso já aconteceu muitas vezes com ele. Ele sabe que ele vai perder, e ele sabe que ele vai ter que te deixar, vai ter que bater em retirada, como os crentes gostam de dizer, né? Olha o que diz aqui no verso 4. 1 João 5,4. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Olha aí. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Irmãos, esse mundo que diz aqui, na realidade, são todas essas coisas que eu estou falando para você, que o diabo usa para te trazer para o campo da mente. Então, a nossa fé vence o diabo. Porque não está falando do mundo, das pessoas. Não, está falando da ação dele. Então, a fé que vence o Satanás é a fé que você tem, a fé que eu tenho. A nossa fé vence todas essas coisas. Então, o mundo, no caso aqui, Satanás, ele é derrotado pela minha fé, pela sua fé. Diga assim, o diabo está derrotado pela minha fé. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Porque todo que é nascido de Deus, acredito que você seja nascido em Deus, vence o mundo. E qual que é essa vitória que vence o mundo? O que está dizendo aqui? A nossa fé. Diga assim, então a minha fé vence o diabo, vence o mundo. Vence essas coisas, irmãos, que nós estávamos citando, que ele pode aproveitar. Então, se você está com um problema financeiro, a tua fé vai vencer isso. Não é a sua mente. Se você está com um problema de saúde, o que vai vencer isso, e o diabo vai ter que sair correndo, é a tua fé. Se existem problemas nos seus relacionamentos, o que vai vencer isso é a fé. Se nós entendermos que a fé vai vencer todas as coisas, nós parávamos de ficar tentando encontrar fórmulas para resolver os nossos problemas. Porque eu não sei se você é desse jeito, ou se você entende assim, o ser humano ele tem essa, vamos chamar esse problema. Tudo quanto é coisa que acontece na vida dele, que ele tem que enfrentar aquilo, ele quer uma fórmula para aquilo. E não existe uma fórmula, só tem uma coisa para você fazer. Se você crê em Deus, é que a fé, a sua fé vai vencer aquilo.
E vencendo aquilo, você está vencendo o diabo, porque ele vai se aproveitar daquela situação para puxar você, através da sua mente, para te derrotar. Então, quando você vence aquela situação pela fé, o que o diabo pode fazer? Se ele não suporta esse campo de batalha, ele não suporta estar num lugar onde tem uma pessoa que está agindo em fé, ele sabe que ele sempre vai ser derrotado. Irmãos, às vezes as pessoas pensam que o diabo ele é um ser ignorante, burro, mas não é tão assim. Ele sabe que se a pessoa se mantiver na palavra de Deus, através da sua fé, ele não vai poder fazer nada. Ele sabe que se a pessoa não tiver na prática do pecado, ele não vai poder fazer nada. Então, nós entendemos que a fé é algo que pode gerar coisas poderosas na nossa vida. Amém? A Bíblia fala sobre um bom combate. Queria que você abrisse também lá em 1 Timóteo 6. 1 Timóteo 6. Aqui no comecinho do verso 12 diz algo bem interessante. Aleluia. Olha o que o apóstolo Paulo fala para Timóteo, que era o pupilo dele, né? Ele chama ele de filho espiritual até. Combate o bom combate da fé. Olha o que ele está dizendo aqui. Combate o bom combate da fé. Olha que esse texto está dizendo que existe um combate para ser combatido. Que ele vai ser travado através da nossa fé. Ele não diz aqui, combate o bom combate da mente, ou das emoções, dos sentimentos. Ele não fala isso. Ele fala, combate o bom combate da fé. Irmãos, se existe um bom combate da fé, também existe um mau combate. Se a fé vai me produzir um bom combate, e nós precisamos entender isso, o que é um bom combate? É um combate feroz? Isso é um bom combate? Não. Um bom combate é aquele que nós entramos e saímos vitoriosos. Esse é o bom combate. E o mau combate é aquele que nós saímos, o quê? Derrotados. Então, se eu entro num combate e venço aquilo, aquele foi um bom combate. É isso que a Bíblia está dizendo, ó. Combate o bom combate da fé. Então está dizendo, ó, a fé vai gerar para você um bom combate. Ou significa, todas as vezes que você entrar num bom combate, o bom combate da fé, você vai sair vitorioso. E todas as vezes que você entrar num combate com incredulidade, usando a sua mente, usando a sua percepção desse mundo natural, a incredulidade vai fazer com que você trave um mau combate. E o mau combate é aquele que nós saímos derrotados. Então, é só uma questão de escolha, irmãos. Todas as vezes que eu tiver que enfrentar as coisas dessa vida, eu tenho que lembrar que eu vou ter que agir em fé naquele negócio. Porque todas as vezes que eu entrar num combate, que eu usar a minha fé, a vitória é garantida. E todas as vezes que eu entrar num combate no qual a incredulidade está lá, a minha mente está falando, ou o diabo está levando a minha mente cativa para aquela situação, eu vou ser derrotado, porque a mente não vai conseguir resolver aqueles problemas. Mas a fé faz. Queria que você repetisse aí onde você estiver. Diga assim, a fé vence tudo. Aleluia, que coisa boa. Queria que você abrisse também Romanos 8:31. Romanos 8:31. Vou estar encerrando com esse versículo. Romanos, esses versículos, né? Nós vamos ler alguns aqui. Não importa, irmãos, o que se levante contra nós. Em fé, você pode vencer qualquer coisa. Em fé, nós vamos derrotar todas as coisas
mas que se levante contra a sua vida. Eu não sei como que está a vida, né, de todos que estão assistindo. Aí você sabe, cada um está dentro da sua própria pele, sabe o que é que está acontecendo fora e dentro. Mas uma coisa eu sei o que a Bíblia diz. E a Bíblia fala que nós podemos enfrentar em fé e derrotar todas as situações da nossa vida. Olha o que diz aqui, a partir do verso 31, Romanos 8, 31. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele quantas coisas, irmãos? Leia aí na sua Bíblia. Todas é quanto, irmão? Todos é todos. Não tem. O Senhor está dizendo que através de Jesus, através da fé que eu tenho em Cristo e na sua palavra, todas as coisas estão disponíveis para mim. Se é problema financeiro, você resolve isso com a fé. Se é na saúde, todas as coisas. Diz que ele não poupou o próprio filho em favor de nós. Então ele foi no extremo e deu o que ele tinha de mais precioso. Então dali para baixo, meu irmão, não existe nada que possa afetar a sua vida se você estiver agindo em fé e andando segundo os princípios que nós temos recebidos do Senhor. Olha o verso 33. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Já vai começar a falar um monte de barreira, um monte de problema. São perguntas. Quem que vai? Tem alguém que vai conseguir fazer isso? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Será angústia? Ou perseguição? Ou fome? Ou nudez? Ou perigo? Ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Nossa, se eu parar aqui, tem gente que vai entrar em depressão. Mas olha o que diz o próximo versículo. Em todas essas coisas que foram relatadas, em todas essas coisas, porém, somos, leia aí o que está escrito na sua Bíblia, mais que vencedores por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não é pouca coisa não, irmãos. No campo da fé, nada é capaz de nos derrotar. Diga assim, no campo da fé, nada é capaz de me derrotar. Fale de novo. No campo da fé, nada é capaz de me derrotar. É isso que a Bíblia está dizendo. É porque nós somos a última Coca-Cola do deserto? Não tem nada disso. Simplesmente é porque a palavra está dizendo. E se Deus está dizendo isso a meu respeito, é isso que é. Independente de qualquer outra coisa, eu tenho que crer, a minha fé tem que estar nessa palavra. E a minha fé estando nessa palavra, é assim que é comigo. Nada pode. Sobre todas as coisas nós somos mais do que vencedores. Esse termo, irmãos, mais do que vencedores, significa nunca conhecerá a derrota. Espera aí. Ser mais do que vencedor é que nunca vai conhecer a derrota. Entenda uma coisa, um time de futebol que é vencedor, ele é vencedor naquela partida, mas pode ser que na próxima partida ele seja derrotado, você entende isso? Então ele é vencedor. Mas o termo mais que vencedor significa que está um nível acima dos vencedores, ou significa, esse nunca vai conhecer a derrota.
nunca vai conhecer a derrota. Então, meus irmãos, eu fico com a palavra de Deus em relação a essas coisas. Então, se você quer enfrentar mesmo, se você quer não, você deve enfrentar o diabo, porque ele vai enfrentar você. Ele vai te confrontar com as coisas desse mundo. Ele vai te confrontar com as coisas da sua mente, das suas emoções, sentimentos. Ele vai confrontar. Ele vai usar pessoas, ele vai usar situações que vão contra a sua mente, vão abalar a sua mente. Mas, entenda o que eu vou te dizer aqui. Se você ficar aí, já pode aceitar a derrota. Mas se você for para o campo da fé, ele vai ser derrotado. Então, deixa eu dizer uma coisa para você. Já que o confronto vai acontecer, por que não fazer a coisa certa? Já que esse confronto é inevitável, e é inevitável, você está lá tranquilo, você fala, nossa, estou vivendo os melhores dias da minha vida, bababá. Aí o diabo vem com alguma coisa, com alguma pessoa, com alguma situação, e tira a tua paz. Você vai ficar ali, sem a paz, ou você vai pela fé puxar a paz de Cristo, que excede todo o entendimento, que guarda a minha mente e o meu coração nele. É assim que a Bíblia diz, que nós devemos enfrentar todas as coisas. Porque senão, irmãos, eu não sei quanto a você, eu fui muito tempo na minha vida derrotado por Satanás. Muito tempo. Mas depois que eu aprendi alguns princípios, eu não dou muito mole para ele não. De vez em quando pode ser que ele venha com alguma coisa e me pegue de surpresa, como qualquer pessoa, sim. Mas assim que eu percebo a ação, eu corro para o campo da fé. Falo, se você quer brigar, você vai ter que vir aqui. Aqui no meu campo de batalha. No seu eu não vou. Então, essa é uma palavra que eu queria trazer para você hoje. Então a sua próxima batalha, que pode ser até hoje, a gente nunca sabe quando vai ser as nossas próximas. E na sua próxima batalha, que lugar que vai ser travada essa batalha na sua vida? Estou falando com você. Que lugar que vai ser travada essa próxima batalha contra o Satanás? Que ela virá, irmão. Não estou profetizando nem nada. Ela vai vir. Mas como é que vai ser essa batalha? Vai ficar no campo dele? Vai agir segundo as regras dele? Ou vai trazer ele para jogar segundo as suas regras? E nas suas regras, que é a fé em Cristo, a fé na palavra de Deus, ele não suporta. Por isso que a Bíblia diz, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Sabe por que ele vai fugir de você? Porque ele não consegue, ele não aguenta ficar no campo da fé. Ele não suporta. Acontece algo com o diabo, com os demônios, eles não suportam muito tempo aquilo. Pode parecer que está demorando, irmãos, mas a coisa vai acontecer. Eu não quero... Aconteceu algo bem interessante comigo esses dias, eu não queria colocar pessoas para não expor ninguém, há alguns anos que eu faço isso, eu não exponho as pessoas que estão usadas por Satanás. Eu exponho Satanás, a pessoa não. Uma situação estava me incomodando demais em relação a uma pessoa, e aquela pessoa todo dia, e com as outras pessoas olhavam para aquela pessoa e falavam assim, nossa, essa pessoa é tão boazinha, mas ela me incomodava, a situação me incomodava, eu comecei a orar. Falei, Satanás, você que está por trás dessa pessoa, está repreendido. E eu passava naquele lugar 1 dia, e 2 dias, e 3 dias, e 1 mês, e 2 meses, e 3 meses. Um belo dia passei, cadê? Não está mais? O que aconteceu? Satanás se mostrou, meu irmão. E foi derrotado, e ali não pôde ficar mais. Então, irmãos, aquela pessoa, infelizmente, mostrou o que estava dentro dela. Uma das coisas que você tem que entender quando você vai lutar com o diabo, ele não vai vir com um chifre, garfo e rabo balançando. Ele não vai vir assim, não. Ele vai vir de uma maneira sutil para tentar te enganar. Mas saiba que você tem o Espírito Santo aqui dentro.
E se você tem o Espírito Santo de Deus, você vai perceber coisas ao seu redor. Você vai dizer assim, tem alguma coisa errada aí. Sabe, irmãos, que algumas pessoas deixam isso passar batido? Não, acho que isso é coisa da minha cabeça. Sabe que 99,9% das vezes que você tem uma impressão no seu espírito de algo errado, é o Espírito Santo de Deus te dizendo? E sabe que se você não entender que Deus está junto com você nessa batalha contra o diabo, se você não entender isso, o Espírito Santo vai ficar falando, mostrando, querendo te dizer algo, e você não vai ouvir nada, e você não vai poder agir em fé. Por quê? Fica no campo da mente. Nem sempre aquilo que os teus olhos estão vendo é a realidade. Nem sempre aquilo que os teus olhos estão vendo é a realidade. Nem sempre as palavras que você está ouvindo são as reais que está lá dentro daquela pessoa. Porque existe uma ação maligna querendo nos derrotar todos os dias. Então, é tempo de fazer o quê? É tempo de nós entrarmos nessa guerra com fé, através da palavra de Deus. E quando nós declararmos em fé, as coisas vai ser daquele jeito que nós estamos falando. Amém? Glória a Deus. Então, que você entre nessa batalha, exercendo a fé que você tem em Cristo, a fé que você tem na palavra de Deus. E quando o diabo se levantar contra você, ou contra os seus queridos, você sabe exatamente o que fazer com ele. Amém? Então não fique mais preso em situações com seus raciocínios humanos, porque isso é muito perigoso. É a arma que o diabo está querendo que você dê na mão dele, entrar no campo da mente. Quando você sair desse campo da mente e entrar no campo da fé, ele não vai poder fazer nada. Então, preste atenção em que lado você está, em que lugar que você está querendo resolver as situações ruins na sua vida. Se você está querendo resolver de uma maneira natural, tome cuidado. Mas se você quiser resolver as suas coisas no campo espiritual, através da fé, você já é mais do que vencedor. Você nunca vai conhecer derrota na sua vida, porque em todas as coisas você já venceu. Em nome de Jesus. Eu quero orar. Senhor, em nome de Jesus, eu oro agora, Senhor, por todos esses meus irmãos que estão, ó Senhor, ouvindo essa palavra, estão participando desse culto. Senhor, em nome de Jesus, que eles possam, ó Senhor, vivenciar, ó Pai, um tempo de fé nas suas vidas. A tua palavra diz, Senhor, que o teu justo viverá da sua fé. Então isso chegou um tempo, ó Senhor, em que nós precisamos exercer a fé que nós aprendemos na palavra de Deus, em todas as áreas da nossa vida, nos relacionamentos, na vida espiritual, na vida financeira, na nossa casa, na nossa família, com os nossos amigos. Senhor, em nome de Jesus, que a fé seja expressa com grande poder nesses dias, e que não haja, Senhor, que nenhum dos meus irmãos esteja agindo segundo aqueles pensamentos antigos, os pensamentos naturais desse mundo, mas estejam fazendo todas as coisas através da tua palavra e através da fé que nós temos no Senhor. Em nome do Senhor Jesus, um tempo de vitórias e mais que vitórias, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Amém. Eu queria chamar aqui o pastor Marcos, que vai estar dando continuidade no culto. Fique ligado aí nas nossas programações. Já está passando, né? O mês está acabando. Eu acredito que já a gente vai estar saindo dessa situação e vamos poder estar nos reunindo novamente aqui. Fica na paz.
Alô, graça e paz, irmãos, boa noite. Probleminha técnico, mas isso acontece, fica tranquilo. Amém? Deixa eu te dizer, você recebeu essa palavra que foi ministrada? Espero que sim, porque enquanto o pastor ministrava aqui, eu percebi como se Deus chegasse na nossa frente, assim, na frente dos seus filhos, como pai, e dissesse: ei, eu sou contigo. Não importa as circunstâncias, não importa o que estiver acontecendo. Vamos embora, vamos para frente. E se o inimigo se levantar, eu estou com você. Vamos junto passar por cima. Amém? E eu queria te dizer algo. Falando nisso, confie no Senhor de todo o seu coração. Esqueça o que você sabe, esqueça o seu entendimento, o seu conhecimento. Confie no Senhor de todo o seu coração. Agora é momento de ministrarmos os dízimos e ofertas. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Provérbios, capítulo 3. Provérbios 3, versículo 9. Diz assim, querido: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. O versículo começa dizendo honra. Quando você honra alguém ou quando você honra uma pessoa, você quer agradar aquela pessoa. Você tem atitudes para agradar. Você se submete, como o pastor disse, ministrou aqui lá em Tiago 4. Você se submete. Você obedece. E você faz aquilo que você está sendo instruído por aquela pessoa. Isso é honrar. Então aqui está dizendo no versículo 9, o Senhor está dizendo: honra ao Senhor. Obedeça ao Senhor. Se submeta ao que Ele está dizendo. Faça aquilo que Ele está dizendo para agradar a Ele. Como que eu vou honrar o Senhor? Aqui diz: com todas as suas riquezas e com a melhor parte de tudo que você produzir. Com os teus bens e as primícias de toda a tua renda. Para que eu vou fazer isso? Para que aconteça isso, o versículo 10 na sua vida, querido. E se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Sabe o que quer dizer isso? Obedeça ao Senhor, honre ao Senhor, agrade Ele, se submeta ao que Ele está dizendo. Porque Ele está prometendo, Ele está falando que Ele vai colocar abundância na sua vida. Do que eu estou falando? De parte financeira. Ele vai colocar abundância. Basta você confiar nele e fazer o que Ele está dizendo. Amém? Confiar nas instruções do Senhor. Se você entende assim, aqui embaixo, na sua tela, vai estar aparecendo aqui os dados bancários da igreja, a chave Pix. Fique à vontade para você fazer transferência, TED, DOC, ou então, usando a chave Pix, fazer aí o mais rápido para a igreja. Amém, querido? Que Deus abençoe a sua vida, a sua saúde, a sua família, a sua semana, os teus negócios, o teu emprego, em nome de Jesus. Amém? De vitória em meus pés, há uma poderosa fé em minha voz, há milagres no meu riso sobrenatural, vivo extraordinário no poder de Deus, porque o maior habita em mim. O maior habita em mim, o maior habita em mim, o maior habita em mim. Esta é minha vitória, minha fé que sempre vence, minha fé em Deus, na palavra de Deus. Esta é minha vitória, minha fé que sempre vence, minha fé em Deus, na palavra de Deus. Aleluia, amados, o nosso culto ainda não acabou. Que você fique atento aos próximos recados e no mais sejam abençoados praticando essa palavra em nome de Jesus. Graça e paz, queridos.
preste bem atenção aos recados que temos para você. A nossa igreja é sempre guiada pelo Espírito e continua agindo com muita prudência para melhor te servir. Infelizmente, devido ao decreto municipal, as programações presenciais da nossa igreja para domingo estarão suspensas. Porém, continuaremos sempre pertinho um do outro, através do nosso canal no YouTube e também da nossa página no Facebook. O nosso encontro já está marcado, é neste domingo às 18 horas, ok? Aguardamos você conectado para juntos participarmos do nosso culto online. Isso mesmo, o nosso culto será apenas online. Então, não perca o que Deus tem preparado para a sua vida e se conecte conosco. Fique atento agora para o próximo recado. Agora, preste bem atenção nesta novidade. Na nossa igreja haverá plantão de atendimento durante o dia. Isso mesmo, de acordo com o novo decreto municipal, podemos fazer atendimento presencial e individual, desde que seja agendado com antecedência, para evitar aglomerações. Então, se você deseja uma oração ou um aconselhamento, por exemplo, entre em contato através do WhatsApp do Pastor Rubens e agende o seu horário. Lembre-se, juntos somos mais fortes. Tchau e até o próximo culto!